Nesse vídeo eu vou revelar os segredos sobre a bexiga hiperativa, mais conhecida como bexiga nervosa. Fica aí! Muita gente, quando assim vê um banheiro, tem que sair correndo para fazer xixi. Quando dá aquela vontade de fazer xixi, não é uma vontadezinha, gente, você não tá entendendo. É uma vontade louca. Essa pessoa conhece o banheiro da cidade inteira. Isso é a bexiga hiperativa ou bexiga nervosa para os íntimos. E a bexiga nervosa acomete mais de 20% da população. Sabe aquela coisa assim que você bota a chave na porta de casa e tem que ficar segurando porque tem medo de perder urina? Pois é, essa é a bexiga hiperativa. Ela é acompanhada sempre de urgência miccional. Se você fica muito tempo protelando para ir ao banheiro, isso não é bexiga hiperativa, tá? A bexiga hiperativa é quando dá vontade de ir ao banheiro e essa vontade é sempre acompanhada de urgência, ou, na maioria das vezes, ela é acompanhada de urgência, que é um desejo muito forte de ir ao banheiro, que parece que se você não for, você vai se urinar todinho, entende? Essa é a bexiga hiperativa. E muita gente sofre com essa questão. Tem pessoas até que têm perda de urina associada a isso. Então, quer dizer, no caminho do banheiro, lá correndo para ir ao banheiro, começa a perder urina. Ou quando está tirando a roupa, começa a perder urina. E isso é muito mais chato ainda, muito mais grave. Então, por isso, eu vou falar alguns segredinhos para que você que tenha esse problema possa, melhorar essa questão. Que, primeira coisa, uma questão que pode, às vezes, durar a vida inteira. Então, você vai aprender a controlar essa bexiga. Quem tem bexiga hiperativa, normalmente tem bexiga hiperativa. Mas, se você souber controlar, você nem vai notar que existe essa questão, tá? A bexiga hiperativa ou bexiga nervosa, ela pode acontecer em qualquer idade. Então, pode ser desde uma criança que sempre teve esse problema e foi crescendo e também continuou acompanhando ela na idade adulta, e pode ser, de repente, quando essa pessoa está mais idosa, a bexiga começa a ter um mau funcionamento e começa a ficar contraindo na hora que deveria estar relaxada. É isso que acontece na bexiga hiperativa, ou bexiga nervosa. A bexiga, ela se contrai na hora que ela deveria estar relaxada. Porque como é que acontece o mecanismo normal? A bexiga, ela vai se enchendo de maneira passiva, ou seja, sem contrair, só recebendo o líquido que vem lá de duas anteninhas chamadas ureteres, e aí ela vai se enchendo, chega uma hora que dá uma vontadezinha de ir no banheiro, você consegue postergar, por exemplo, se você estiver fazendo alguma coisa que não possa parar, você consegue segurar esse desejo. E aí ela continua se enchendo até que tem uma hora que você não consegue mais segurar esse desejo. Na bexiga hiperativa é diferente no sentido de quando tá enchendo, de repente ela contrai. E aí te dá uma vontade louca de ir ao banheiro. Então, muitas vezes, sua bexiga não tá cheia. Você acabou de ir ao banheiro, você fala, nossa, que é isso, gente? Acabei de ir ao banheiro, tô com vontade de novo. Geralmente, até quem tem bexiga hiperativa vai muitas vezes ao banheiro. Quando a gente vai perguntar para o paciente quantas vezes mais ou menos você vai ao banheiro durante o dia, isso ultrapassa 10 vezes, com certeza. Quantas vezes você vai ao banheiro durante a noite, ter que acordar para ir ao banheiro, isso ultrapassa 2, 3 vezes por noite. Então, o que é normal? Numa ingesta, quando a gente bebe água, a gente vai mais ou menos de 6 a 8 vezes. A ingesta de água, ela é de 2 litros para a maioria, a gente fala para a grande maioria. Mas, se você quiser saber a quantidade exata do quanto você precisa beber de líquidos, aí você precisa fazer o cálculo, 35 ml por quilo. Então, você multiplica 35 pelo seu peso e você vai ver exatamente a quantidade de água que você precisa. Um outro segredinho aí da bexiga hiperativa, sem ser esse mecanismo que eu já expliquei, que é importante que você saiba, para que você possa entender melhor, entendendo melhor, você vai recuperar melhor, você vai contribuir melhor para o seu tratamento. Um outro segredo é que ela pode estar ligado a fatores neurológicos. Então, por exemplo, uma pessoa que teve
um derrame, ela pode evoluir com uma bexiga hiperativa. Uma pessoa que seja diabética também pode evoluir com essa bexiga nervosa, essa bexiga hiperativa. O importante é em casos que haja uma questão envolvida, uma esclerose múltipla, uma diabetes, como eu expliquei, né? A própria lesão na medula também, é imprescindível que você faça um exame chamado estudo urodinâmico. Então, se você tem alguma questão neurológica, faça o estudo urodinâmico, porque a gente precisa realmente saber que tipo de bexiga você tem e quanto hiperativa ela é, né? Saber a gravidade dessa hiperatividade, dessa bexiga, o quanto ela é nervosa, seria isso, para que possa se planejar um tratamento mais adequado. Sempre quando a gente fala de bexiga hiperativa, então vai um outro segredinho. O melhor tratamento é a fisioterapia pélvica. Isso é descrito, não sou eu que estou falando, tá? É descrito na literatura científica. Então, quando você vai pegar lá a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Internacional de Continência, a Sociedade Americana, Europeia de Urologia, todas continuam falando a mesma coisa. O primeiro tratamento que deve ser ofertado para a pessoa que sofre de bexiga hiperativa é a fisioterapia pélvica. Então, se você já sabe disso, não perca tempo e procure a fisioterapia pélvica para ter melhores resultados. Dentro da fisioterapia pélvica, um outro segredo aí para você, que você já pode começar a fazer, tá, na sua casa, é deixar de ingerir substâncias que são irritativas para a bexiga. Quais são essas substâncias? A que tem mais evidência científica são as substâncias ricas em cafeína. Então, o café, o mate, a Coca-Cola, tá? São substâncias que são ricas, chá verde, por exemplo, chá preto, todas essas têm muita cafeína. O chocolate também tem cafeína, então você deve verificar aí, por exemplo, se você gosta muito de chocolate, né, se quando você come chocolate piora às vezes que você vai ao banheiro, se piora a urgência, se piora a perda de urina, caso você tenha uma perda de urina associada. Então, é sempre importante você estar ligado, né? Tá conectado com o seu corpo, porque ele vai te dizer muita coisa. Outras substâncias que você deve evitar por exemplo, bebida alcoólica. Então, a cerveja, né, um vinho, você deve observar. Eu tomo e piora as minhas vezes que eu vou ao banheiro, eu fico muito descontrolada ou muito descontrolado. Então, se você fica, né, não adianta você tapar o sol com a peneira. É melhor a sua saúde. Então, não é que você não possa tomar, entende? Mas, infelizmente, nesse caso, é uma substância química que você está ingerindo e aí você vai ter que ter mais cuidado, ficar mais antenada ou antenado com essa questão. Então, se você observa, quando bebo bebida alcoólica, piora demais, então eu sugiro que você diminua drasticamente. Ou se você vai para um lugar importante que você não queira passar nenhum perrengue, diminua nesse lugar. Afinal de contas, a alegria vem de dentro, você não precisa de álcool para isso. Bem, uma outra substância que você deve evitar são os alimentos que são condimentados, as frutas cítricas, também devem ser evitadas, alimentos apimentados, limão, laranja, que são as frutas cítricas. Então, também observe. O que tem mais evidência científica é a cafeína, mas você deve observar o todo. Então, estou te dando várias dicas aí para você ter uma luz e falar, é mesmo, quando eu tomo suco de laranja, quando eu bebo vinho, piora muito. Então, você vai poder equilibrar a sua dieta para que você, por exemplo, se num dia você tomou um café, não aguentou, você não vai nesse mesmo dia tomar mate, tomar chá preto, tomar Coca-Cola e beber um vinho no final do dia. Aí a sua noite vai ser o caos. Então, quando a gente sabe, a gente consegue gerenciar. O grande lance da bexiga hiperativa é você gerenciar o problema, para que você tenha muita qualidade de vida. Agora, quer ter melhor qualidade de vida ainda?
faça a fisioterapia pélvica. Como eu falei lá no início do vídeo, né? A fisioterapia pélvica é recomendada como um primeiro tratamento, a primeira abordagem para as pessoas que tenham incontinência por urgência, que é o caso das pessoas que têm bexiga hiperativa e perdem urina, ou seja, você tem que sair correndo e no caminho do banheiro você perde urina, então esse é o caso de incontinência de urgência. E para as pessoas que têm uma bexiga hiperativa seca, ou seja, não perdem urina, mas isso atrapalha muito a sua qualidade de vida. Nesse caso específico, que você não perde urina, o tratamento é mais rápido e precisa também tratar, obviamente, aquelas pessoas que perdem urina. Então, não perca tempo. Procure logo um fisioterapeuta pélvico, porque, infelizmente, essa é uma questão que pode se agravar com o tempo. E se você tomar uma medida rápida, se você tratar rapidamente, fica muito mais fácil do seu tratamento ser bem menor e, obviamente, você recuperar a sua qualidade de vida mais rápido. Tá bom? Um beijo e se teve alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Não esqueça de me seguir nas redes sociais. Lá no Instagram eu tô @MonicaLopes, muito prazer. E além disso, gente, eu tô aqui assim, precisando da ajuda de vocês para chegar aos 100 mil inscritos. Então, se você gostou desse vídeo, manda para os seus amigos, conversa aí com seus parentes, pede para eles se inscreverem no meu canal, porque 100 mil é uma piscada de olhos e com você eu tenho certeza que eu vou chegar rapidinho. E quando eu chegar a 100 mil inscritos, você vai ganhar um curso exclusivo sobre ginástica íntima. Então eu vou dar um curso só para quem está aí me ajudando, me seguindo. Eu vou deixar tudo explicadinho para que vocês possam fazer esse curso. Então esse presente vai ser todo de vocês. Vai valer a pena. Um beijo!